meio de tarde de 4 de abril de 1977, em Huntsville, Alabama. Ao redor do terminal do aeroporto, tudo segue a rotina normal, com malas e carrinhos rolando pelo asfalto molhado e passageiros apressados pelo terminal, e um trator de reboque esperando impacientemente em frente ao trem de pouso, dianteiro de um humilde DC-9 que está se preparando para partir. A chuva já começou a cair e o céu apresenta aquele aspecto achatado e desbotado de quando há tempestades com trovoadas por perto. Mas além da área do aeroporto, algo está começando a se formar. Em todo o Alabama e na Geórgia, o clima da tarde está prestes a se transformar em algo realmente violento. E os pilotos do voo 242 da Southern Airways estão prestes a descobrir isso da pior maneira possível. O voo 242 chegou a Huntsville após um voo curto, vindo de Muscle Shoals, Alabama, e agora se preparava para uma escala rápida. O próximo trecho era um daqueles voos que, no papel, não parecia nada complicado. Era para ser apenas um voo curto de Huntsville até Atlanta e estava planejado para durar cerca de 25 minutos. A altitude de cruzeiro planejada também era bastante baixa, apenas 17 mil pés, e a rota do voo seguia diretamente da saída de Huntsville para um VOR chamado Home, que então os levaria até o aeroporto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. Em uma operação baseada em voos rápidos e horários apertados, esse voo era bem comum para a Southern Airways. Mais uma escala num dia repleto de outras, em que o avião trocava passageiros e decolava o mais rápido possível. E esse ritmo foi exatamente o que definiu essa parada em Huntsville. O DC-9 ficaria no portão por cerca de 10 minutos, com passageiros desembarcando, embarcando, bagagens transferidas, papelada atualizada e depois portas fechadas. Portanto, a tripulação teve que comprimir suas checagens e procedimentos num intervalo de tempo que permitia apenas o que era estritamente necessário. Os dois pilotos no cockpit também estavam perto do limite do descanso regulamentar e agora tiveram que pular o almoço após já estarem em serviço por mais de 7 horas. Assim, usaram os poucos minutos disponíveis para preparar o cockpit, fazer os briefings de decolagem e rota e criar um modelo mental do voo curto que fariam. Mas na Southern Airways, isso era uma prática padrão. O comandante, com 54 anos, somava cerca de 19 mil horas de voo, sendo 3.200 no DC-9. E seu primeiro oficial, de 34 anos, tinha cerca de 3.900 horas. Mas ele tinha muito menos experiência neste tipo, com apenas cerca de 235 horas até então. Juntando-se a eles, neste voo, estariam 81 passageiros, além de 2 comissários de bordo, elevando o total de pessoas a bordo para 85. A aeronave que eles logo operariam era um reluzente McDonnell Douglas DC 931 com a matrícula November 1335 uniforme, e ela era equipada com 2 motores, Pratt e Whitney JT 8 D7A, que em breve desempenhariam um papel importante nesta história. Agora, enquanto os pilotos se preparam, o tempo lá fora começa a piorar lentamente. Às 15h33, o aeroporto estava registrando tempestades e pancadas de chuva moderada, com camada de nuvens fragmentada em torno de 800 pés e vento soprando a cerca de 16 nós. Essas ainda eram condições aceitáveis para o voo que se aproximava, desde que os pilotos garantissem que ficariam longe dessas tempestades. Na verdade, eu mesmo já voei em condições meteorológicas muito parecidas várias vezes, e quando você enfrenta esse tipo de tempo, desde que tenha as informações meteorológicas corretas e se mantenha atento, deve ser de gerenciamento relativamente fácil. Mas o problema nesse dia não era, na verdade, o tempo no próprio aeroporto de Huntsville. Não, na verdade seria o sistema convectivo que estava se desenvolvendo rapidamente na região ao redor e estava prestes a se transformar em algo realmente violento. Enquanto o voo 242 se preparava para partir, condições meteorológicas severas já eram observadas na região e pioravam rapidamente. Ao longo da tarde, cerca de 20 tornados foram confirmados em Alabama e Geórgia, e um deles chegou a ser registrado próximo a Home, Geórgia, exatamente na rota planejada do voo 242,
Nada disso aconteceu de forma repentina ou de uma maneira que ninguém pudesse prever. O Serviço Nacional de Meteorologia já havia começado a divulgar a gravidade dessa situação numa série de alertas de tornado e SIGMET, quase 3 horas antes do voo 242, partindo de Huntsville. Na verdade, estas informações já haviam sido incluídas na documentação entregue à tripulação antes de eles deixarem o destino anterior, Muscle Shoals. Alertas em papel nem sempre têm o mesmo impacto na consciência situacional dos pilotos que num mapa meteorológico em tempo real, já que tempestades e seus perigos costumam ser localizados e, na maioria das vezes, facilmente evitáveis. Além disso, em 1977 não havia meteorologia por satélite na cabine e nem iPads com exibição de clima em tempo real. Então, obter informações meteorológicas severas em tempo real na cabine dependia de uma cadeia de repasse. Os serviços meteorológicos precisavam primeiro disseminar a informação, a companhia aérea tinha que assinar esse serviço, distribuí-lo e, por fim, a tripulação precisava realmente ver e analisar essas informações. O produto em tempo real, mais direto do Serviço Nacional de Meteorologia, naquela época, era um sistema de alerta narrativo chamado RAWARC, que era um fluxo de relatórios em tempo real e mensagens de coordenação, destinado especificamente a manter os assinantes informados sobre mudanças rápidas no tempo, informações de radar e alertas, ao qual a Southern Airways não havia assinado? Mas eles tinham acesso a outro sistema, um produto de radar encaminhado pelo Weather Bureau, chamado Sistema Remoto de Radar, ou WBRRs. E ele produzia impressões frequentes das imagens regionais de radar, e depois as transmitia por fax para os seus assinantes. Isso permitia ao escritório de briefing da companhia aérea ter uma imagem de radar quase em tempo real, atualizada com frequência o suficiente para que os despachantes vissem onde o mau tempo se formava, intensidade e velocidade de movimento. Mas quando os pilotos do voo 242 pararam em Huntsville, o fax da filial local da Southern Airways não estava funcionando. Os despachantes não conseguiram incluir impressões de radar no pacote de informações que receberam. 9 minutos antes do voo, um despachante da Southern Airways tentou ligar para o escritório do Serviço Nacional de Meteorologia em Athens, Geórgia, buscando informações atualizadas. A linha estava ocupada, então ele desistiu. Assim, a tripulação recebeu só os últimos METAR de alguns aeroportos da rota. Isso significava que os pilotos do voo 242 agora estavam equipados apenas com alguns SIGMETs e relatórios que já tinham várias horas de atraso, e observações meteorológicas dos aeroportos na rota, mostrando apenas as condições nos horários e locais específicos, o que obviamente era totalmente inadequado. E essa provavelmente é a parte que pode ser um pouco difícil de compreender para quem está de fora. Veja, uma tripulação pode fazer tudo corretamente de acordo com os procedimentos e ainda assim estar operando com uma visão perigosamente incompleta da situação real do tempo, a menos que eles falem e peçam mais informações. Mas uma escala de 10 minutos significa que haverá pouquíssimo tempo para realmente avaliar o tempo de forma adequada, então, uma escala apertada como essa aumenta a chance de algo passar despercebido. De qualquer forma, com a cabine logo fechada, o voo 242 deixou o portão e começou a taxiar pelo pátio e para dentro da chuva. O comandante agora seria o piloto monitorando e o copiloto ficaria nos comandos nesse trecho curto. Logo, o elegante DC-9 alinhou-se para decolar. Do cockpit, o tempo à frente parecia administrável, algo que os pilotos deveriam conseguir atravessar facilmente usando o radar meteorológico e o suporte do controle de tráfego aéreo. Às 15h54 horário local, o DC-9 decolou da pista em Huntsville e subiu em direção à chuva. Após decolar, o comandante monitorou o radar meteorológico em busca de uma rota segura à frente, mas tudo o que ele mostrava naquele momento era a chuva. Então ele disse ao copiloto: "O radar está todo tomado pela chuva. Você escolhe." Pouco depois, o controle de saída de Huntsville avisou: Southern 242, a uma linha de mau tempo, com precipitação moderada a forte,
começando a cerca de 5 milhas à frente. E em resposta a isso, o comandante respondeu: Ok, estamos na chuva agora. Não parece estar muito mais forte do que o que estamos enfrentando agora, parece? É uma massa sólida. Parece um pouco mais forte do que o que enfrentam agora, respondeu o controlador. Isso fez os dois pilotos prestarem mais atenção ao radar meteorológico. Agora, o radar do DC-9 era um dispositivo bastante básico, com um visor em preto e branco chamado Bendix RDR-1 Echo. A tela dele tinha só cerca de 5 centímetros de largura, bem diferente dos visores coloridos atuais, que mostram tempestades em faixas verdes, amarelas e vermelhas. No Bendix, a precipitação aparecia como estática branca contra um fundo preto, e se você quisesse ter alguma noção de intensidade, precisava então mudar o radar para algo chamado modo de contorno. Com isso, a pior precipitação era identificada como um buraco escuro dentro do bloco de estática branca, criando um contorno branco ao redor de um vazio preto. Mas o problema era que esses buracos de contorno tinham a mesma cor do fundo, então isso significava que uma abertura clara no tempo e o núcleo mais forte de uma tempestade podiam parecer, à primeira vista, muito, muito semelhantes. Esses pilotos já conheciam o radar e suas peculiaridades, mas ainda precisavam interpretá-lo, pois o sistema não mostrava diretamente o que ocorria. E além disso, o radar também operava em uma parte do espectro de rádio chamada banda X, que cobre frequências relativamente altas e comprimentos de onda curtos. E isso significava que ele era especialmente vulnerável a um fenômeno conhecido como atenuação. Então, o que é isso? Bem, basicamente, esse tipo de radar meteorológico funcionava refletindo ondas de rádio na precipitação e depois medindo quanto do sinal retornava ao receptor. Quanto mais forte o sinal de retorno, mais intensa a precipitação. Mas se o avião já estivesse dentro ou muito próximo de uma precipitação intensa, então grande parte do sinal seria refletida de volta. Que as ondas do radar nunca chegavam a nenhuma precipitação mais à frente, fazendo com que essas áreas fossem interpretadas como ar limpo, mas apenas uma leve névoa aparecia na parte do radar mais próxima da antena. E o resultado prático desta limitação era que poderia se tornar completamente impossível determinar o que era uma falha no contorno, uma sombra de radar causada pela atenuação do sinal, ou o que era realmente apenas ar limpo. Tudo apareceria apenas como uma confusão de preto e branco sem sentido na tela. E o que isso significava para esta história era que, enquanto o voo 242 agora subia de Huntsville através das nuvens e da chuva, a imagem do radar que eles estavam usando provavelmente estava sendo distorcida dessa forma. Exatamente no momento em que eles mais precisavam. Como pilotos, ao voarmos por nuvens densas próximas à chuva e tempestades, precisamos confiar no radar meteorológico. Na verdade, só decolaríamos sem ele se tivéssemos certeza de que não haveria mau tempo na rota. Mas, curiosamente, não é assim que a maioria de nós lida com nossa segurança online, mesmo sabendo que existem ameaças por aí. É aí que entra o patrocinador de hoje, NordVPN. Veja, a Nord começa criptografando sua conexão para que ninguém possa ver ou rastrear sua atividade na internet. E eles são, na verdade, a única VPN a ser credenciada por avaliadores independentes de cibersegurança. Isso porque, além da VPN, a Nord também oferece vários recursos de cibersegurança, como o monitor da Dark Web, que vasculha os cantos obscuros da internet e avisa se seus dados aparecerem lá, como parte de um vazamento de informações, por exemplo. Além do Threat Protection Pro, que identifica e bloqueia pelo menos 85% das tentativas de phishing antes de serem carregadas. Ou seja, você nunca vai abrir um link suspeito, um site ou arquivo malicioso, porque a Nord simplesmente não vai permitir. Agora mesmo, você pode ganhar 4 meses extras de graça ao assinar o plano de 2 anos usando esse código QR ou acessando nordvpn.com/pilot. Lembre-se, a Nord oferece garantia de devolução em 30 dias, permitindo testar sem pressão. Obrigado, Nord. Vamos voltar ao vídeo.
De qualquer forma, o comandante agora agradeceu ao controlador pela ajuda, mas ao mesmo tempo, a confusão sobre o que eles realmente tinham à frente não havia melhorado muito. O copiloto agora acrescentou: Não consigo ler isso. Parecia apenas chuva. O que você acha? Tem um buraco? E o comandante respondeu: Tem um buraco ali. É só isso que vejo. Buscar um buraco em uma linha de tempestades severas era muito arriscado, ainda mais confiando em um radar meteorológico tão primitivo. Existem circunstâncias em que simplesmente não há nenhuma maneira segura de atravessar uma linha de tempestades, e nesse caso, a única coisa que você pode fazer é desviar e aguardar a linha de instabilidade passar. Mas é claro, isso é fácil de dizer. Tempestades eram e ainda são uma ocorrência muito comum nessa região, e esses pilotos tinham acabado de voar por esse mesmo clima cerca de uma hora antes, sem grandes problemas. Então, eles provavelmente pensaram que não seria muito pior nesse trecho e que tinham um cronograma a cumprir. A síndrome de chegar a qualquer custo é muito forte. Se somada a uma baixa altitude de cruzeiro, com voos constantes em nuvens, mau tempo e radar meteorológico primitivo, cria-se uma mistura bem perigosa, como veremos. Antes de continuarmos, vale a pena parar aqui e explicar um pouco mais sobre o tipo de tempo pelo qual esta aeronave estava prestes a passar. Veja, tempestades severas não são apenas pancadas de chuva um pouco mais intensas. Não. Na verdade, elas são sistemas meteorológicos locais completamente isolados, formados em torno de movimentos verticais muito violentos do ar em seu interior. Elas podem ser criadas, por exemplo, pela rápida ascensão do ar úmido em uma massa de ar instável ou pelo ar frio e pesado de uma frente fria, que eleva o ar quente e úmido à sua frente, resfriando-o rapidamente e, assim, liberando a sua energia. Você sempre pode reconhecer essas tempestades pela aparência escura na base, pelas alturas extremas, que podem ultrapassar muito o teto máximo de serviço da maioria das aeronaves, e pelas bigornas brancas difusas e irregulares no topo. Tempestades formadas por bolsões de ar locais costumam ser bastante localizadas. Tempestades geradas por frentes frias, como neste caso, podem ser enormes e formar linhas de instabilidade, verdadeiras paredes de células que se estendem por centenas de milhas. E não importa como elas se formam, o ar dentro dessas células está constantemente se movendo para cima e para baixo, levando tudo o que está dentro junto com ele. Para uma aeronave, isso indica turbulência severa ou extrema, com correntes da tempestade causando mudanças bruscas e imprevisíveis no vento vertical, sobrecarregando e aliviando a carga nas asas em segundos. Mesmo que um avião, dentro de uma célula dessas, fique nos limites estruturais, passageiros e tripulantes ainda podem ser arremessados violentamente contra o teto. Compartimentos podem abrir e derramar o conteúdo, ferindo gravemente quem não estiver afivelado. Esses movimentos de ar também podem causar variações rápidas de velocidade, levando a excesso de velocidade, stall ou até forçar a aeronave ao solo. Fortes correntes ascendentes costumam gerar grandes pedras de granizo, capazes de rachar para-brisas e danificar componentes frágeis e bordos de ataque. Esse tipo de tempestade violenta pode ocorrer em qualquer lugar, mas no sul e no centro dos Estados Unidos, onde o ar quente e úmido do Golfo do México encontra regularmente o ar mais frio e seco, vindo do norte e do oeste. Isso geralmente causa a instabilidade ideal para alimentar tempestades extremas e linhas de instabilidade. Tudo isso já era conhecido, e mesmo naquela época, os pilotos eram orientados a nunca voar por células convectivas, mantendo ao menos 5 milhas náuticas de separação lateral, e idealmente 20, se possível. Esse tipo de margem é necessário porque os perigos dessas tempestades não terminam nos limites da própria nuvem. Ela pode, na verdade, lançar perigos muito além de sua posição visível. De qualquer forma, às 15h57, o tempo à frente deixou de parecer um incômodo isolado e passou a parecer um único problema contínuo. Na frequência, o controlador de tráfego aéreo mantinha o tom calmo, mas afirmou: Vocês estão agora na parte mais intensa disso. Quais são as suas condições de voo? O comandante respondeu e explicou que estavam enfrentando turbulência leve
e pelo menos naquele momento parecia ser chuva moderada. E o controlador respondeu que, com base na imagem do radar dele, não parecia que iria piorar, e então os transferiu para o próximo controlador no centro de controle de Memphis. Agora, na cabine, essa última afirmação do controlador provavelmente foi interpretada como um sinal de tranquilidade e também se encaixava na percepção de que a tripulação havia formado de que o tempo à frente não era bom, mas também não era terrível. O comandante pôde ser ouvido dizendo: "Enquanto não piorar, estaremos bem." E o copiloto concordou. Mas à medida que penetravam mais fundo na tempestade, o comandante logo acrescentou: "Lá vamos nós. Segura firme, cowboy." Pouco depois, ele disse: "Melhor reduzirmos a velocidade neste tempo ruim." O copiloto respondeu: "Pode deixar comigo." Então, ele reduziu a velocidade para a velocidade de penetração em turbulência de 285 nós, numa tentativa de amenizar os efeitos da turbulência que eles estavam claramente enfrentando. Alguns minutos depois, o DC-9 atingiu sua altitude de cruzeiro planejada de 17.000 pés, mas em vez do tempo melhorar, as células à frente continuaram a se desenvolver. O comandante continuou olhando para a imagem do radar e disse: "Parece forte, nada vai passar por isso." Mas lembre-se, no visor meteorológico primitivo deles, a diferença entre uma rota possível e uma armadilha potencialmente perigosa podia ser de apenas alguns pixels de contraste. "Isso é uma abertura, não é?" perguntou o copiloto, ainda procurando um caminho possível entre as células, e o comandante hesitou. "Não está mostrando uma abertura, está?" Nesse momento, o ambiente sonoro na cabine também mudava. A chuva moderada, que antes soava como um chiado, agora havia se tornado um rugido, e então mudou completamente quando o CVR começou a captar batidas secas que definitivamente não pareciam mais ser de água. O comandante ordenou ao copiloto que assumisse o voo manual a cerca de 285 nós, enquanto uma forte tempestade de granizo atingia a aeronave. Começou com pancadas e impactos isolados, mas logo se transformou em uma martelada contínua que sacudiu toda a fuselagem. Então, em questão de segundos, os pilotos passaram de observar as imagens meteorológicas no radar para estarem completamente dentro da tempestade. O copiloto então perguntou: "Para onde vamos agora? Cruzamos aqui ou saímos? Eu não sei como vamos passar por aqui." Sem que soubessem, a tempestade que haviam entrado agora os cercava e se estendia por dezenas de milhares de pés acima. Então não havia uma saída óbvia e eles estavam presos. Ainda assim, tentaram forçar a passagem, pois é o que se faz quando se acredita que há uma saída. Os procedimentos atuais orientam a considerar imediatamente uma curva de 180 graus para sair dali rapidamente. Mantém-se a velocidade de penetração em turbulência e aumenta-se a iluminação do cockpit para neutralizar o ofuscamento dos raios. Mas não foi o que aconteceu agora. O comandante passou a gritar frases fragmentadas, apontando com palavras para uma imagem e plano que só eles viam. "Eu sei, você só vai ter que sair." E o copiloto respondeu: "Sim, bem ali, atravessando aquela faixa." Ao que o comandante retrucou: "Tudo limpo à esquerda aproximadamente." "Agora, acho que podemos cortar por ali agora." E o copiloto respondeu: "Tudo bem, lá vamos nós." À medida que avançavam mais fundo na tempestade, o granizo se intensificou novamente, com pedras de granizo que testemunhas descreveram depois como do tamanho de bolas de tênis. E justamente, enquanto estavam passando por isso, o controle de tráfego aéreo, que obviamente não tinha ideia de como as coisas estavam ficando ruins, deu uma nova autorização para eles. "Southern 242, desça e mantenha 14.000 pés." O voo já havia alcançado o topo de descida planejado, então o controlador agora facilitava a descida para Atlanta. Na cabine de passageiros, a tripulação percebeu a situação mesmo sem acesso a instrumentos. O som do granizo atingindo a aeronave, junto com a turbulência e a escuridão geral dentro da nuvem, teria dado todas as pistas de que precisavam. Um dos comissários,
pegou o interfone e avisou aos passageiros para manterem os cintos afivelados, relaxarem e que logo estariam fora daquela situação. Ela falou com voz firme e calma, cumprindo eficazmente o papel dos pilotos, que não podiam agir naquele momento, mantendo os 81 passageiros calmos e evitando o pânico, em uma situação que já era assustadora e estava prestes a piorar muito. Na cabine de comando, após confirmarem a autorização de descida, os pilotos colocaram as alavancas de empuxo em marcha lenta e iniciaram a descida pelo centro da precipitação. E antes de chegarmos ao que acontece em seguida, eu só quero falar um pouco sobre como funcionam os motores a jato e a infinidade de coisas que podem acontecer se eles começarem a ingerir muita água e granizo. Veja, um motor a jato funciona mantendo um fluxo constante de ar passando pelo seu núcleo. Os estágios do compressor na frente puxam, comprimem e aceleram o ar antes que ele seja misturado com combustível na câmara de combustão e então inflamado para produzir gases de escape quentes e em expansão. Esses gases giram os estágios da turbina antes de saírem pela traseira do motor. A turbina alimenta compressores e ventiladores à frente, permitindo que o motor funcione eficientemente em ciclo contínuo. Você pode pensar nisso como um balão que você soltou para deixar o ar sair, mas que continua se enchendo sozinho. Agora, o enorme ventilador na frente realmente produz a maior parte do empuxo do motor, junto com os gases de escape quentes na parte de trás. Mas é o núcleo que fornece a energia que mantém toda a máquina funcionando. O problema é que quando um motor a jato ingere muita água e granizo, parte da energia normalmente usada para girar é afetada. Parte dessa energia é desviada para transformar essa água em vapor, o que reduz a temperatura da chama na câmara de combustão. Isso significa que, à medida que a proporção de água no ar aumenta, as temperaturas que o combustível é capaz de produzir diminuem, o que, por sua vez, reduz o efeito dos gases em expansão que acionam as turbinas. Portanto, com empuxo constante, se a chuva aumenta, o motor gera menos pressão no compressor, menor rotação da ventoinha e menos empuxo. Agora, isso normalmente é muito administrável, e fabricantes de motores, como Pratt & Whitney, já projetaram uma boa margem de segurança, já que, obviamente, voar através de chuva é algo esperado. Mas se a ingestão de água se tornar extrema o suficiente, o núcleo pode ser levado a condições abaixo do empuxo de marcha lenta. Porque a quantidade de combustível necessária para mantê-lo estável com essa carga de água supera o que o sistema de controle pode fornecer e o que a combustão pode sustentar. E, eventualmente, se as condições para a combustão estável não puderem ser mantidas, bem, então a combustão vai cessar e os motores simplesmente vão apagar. Esse perigo, então, também se torna muito pior em configurações de potência mais baixas, por causa de algo conhecido como fator de captação. Veja, uma entrada de ar do motor não apenas suga o ar, ela na verdade capta uma coluna de ar proporcional à velocidade de avanço do avião e ao tamanho físico da entrada. No empuxo mais alto, o motor puxa a maior parte do ar pelo núcleo e dutos de derivação porque precisa dele. Mas em marcha lenta, o fluxo de ar pelo núcleo diminui. Então, o motor simplesmente não precisa e, na verdade, não consegue engolir toda a quantidade de ar que o movimento para a frente da aeronave está tentando forçar através de suas entradas. Isso significa que o fluxo de ar na entrada vai se ajustar de modo que parte do ar será desviada ao redor do motor, em vez de entrar nele, e isso funciona perfeitamente bem para o ar, já que ele tem uma inércia muito baixa. Mas as gotículas de água ou pedras de granizo têm uma inércia muito maior e não serão desviadas com tanta facilidade, o que significa que, mesmo que o fluxo de ar pelo núcleo diminua, a quantidade de água sendo ingerida permanece praticamente a mesma. Ou, em outras palavras, haverá muito menos ar, mas praticamente a mesma quantidade de água ou granizo, levando a boca a uma proporção água-ar que aumenta rapidamente. Além disso, em velocidades mais baixas do ventilador, outra coisa ocorre, agravando a situação. Veja, quando o ventilador está girando rápido, ele age como uma espécie de escudo,
centrifugando muita água para fora, em direção ao fluxo de desvio do motor. Mas quando ele está girando mais devagar, mais dessas gotículas conseguem passar entre as pás e continuam entrando mais fundo no motor. Então, tudo isso combinado significa que, numa precipitação muito intensa, uma configuração de empuxo mais baixa, que também reduz o fluxo de ar no núcleo, aumenta a concentração de água que chega ao núcleo em primeiro lugar. Essa maior proporção de água em relação ao ar, somada ao empuxo já reduzido na marcha lenta, facilita ainda mais a sobrecarga da capacidade do motor de funcionar. Por isso, o lugar mais perigoso em situações assim não é voando em cruzeiro sob chuva forte e granizo, mas descendo com alta velocidade e alavancas de empuxo recuadas. Que é exatamente o que o voo 242 fazia agora. Descendo sob chuva forte e tempestade de granizo, avançando rápido com motores em marcha lenta. Isso significava que, conforme os motores do voo 242 ingeriam mais água, a rotação das turbinas caiu tanto que os geradores acionados pelos motores não conseguiam mais operar e gerar energia elétrica. Isso fez com que, de repente, cockpit e cabine perdessem toda essa energia elétrica normal. A iluminação dos instrumentos no cockpit, o gravador de voz e outros sistemas se apagaram, assim como as luzes da cabine. Para os passageiros, pareceria que o avião foi desligado de repente no meio do voo. Para os pilotos à frente, perder toda a energia elétrica em meio à tempestade, com granizo intenso e turbulência, deve ter sido igualmente assustador. O blackout durou 36 segundos, e quando a energia voltou, foi provavelmente porque as alavancas de empuxo foram avançadas o bastante para reativar os geradores. Quando o gravador de voz do cockpit voltou a funcionar, registrou primeiro o copiloto dizendo: "Voltou, voltou". Durante o blackout, os rádios ficaram mudos e o controle de tráfego aéreo tentou chamá-los várias vezes. Só agora, na quinta tentativa, conseguiram contato, e o controlador prosseguiu com o pedido para que o voo subisse de 14.000 pés para 15.000 pés, a fim de garantir a separação de outras aeronaves na área. O comandante confirmou rapidamente ao controlador que tentavam subir para essa altitude. Enquanto isso, o granizo atingia o para-brisa, logo formando rachaduras em teia no vidro externo e dificultando quase totalmente a visão através dele. Pior ainda, o que ninguém sabia naquele momento era que, dentro dos motores, o delicado equilíbrio de temperaturas e pressões estava mudando, e não de uma forma positiva. Veja, os estágios do compressor de alta pressão operam dentro de uma faixa específica de condições, definida, por um lado, pelo fluxo de massa de ar e, por outro, pela razão de pressão. Ou seja, a pressão na parte traseira do compressor dividida pela pressão na parte frontal. Quanto mais desequilibrada essa razão se torna, mais próximo o motor chega de um limite imaginário chamado linha de surge, que é o ponto em que o fluxo de ar contínuo da frente para trás, através do núcleo, entra em colapso. E o que isso significa então? Bem, basicamente, a água evaporada vai resfriar o ar à medida que ele sai do compressor de alta pressão e entra na câmara de combustão. E à medida que esse fluxo resfriado perde energia, ele também desacelera e começa a se acumular em vez de se mover suavemente para trás. Isso causa aumento de pressão próximo à extremidade traseira do compressor de alta pressão, resultando em razão de pressão mais alta. E quando essa razão ultrapassa a linha de surge, o ar começará a forçar seu caminho para frente, buscando equilíbrio com as pressões mais baixas próximas à entrada. E essa reversão do fluxo de ar marca o início de algo que chamamos de surge do compressor, ou stall do compressor. Agora, esses stalls tendem a acontecer de forma cíclica e periódica, onde o fluxo de ar se desestabiliza, se inverte, depois se restabelece e então se desestabiliza novamente. E a cada ciclo, o impacto no motor é ainda maior que no anterior. Então, nesse ponto, os motores do DC-9 já estavam operando muito próximos da linha de surge, enquanto uma grande quantidade de chuva e granizo continuava sendo ingerida. Então, durante o blackout, o copiloto provavelmente aumentou um pouco o empuxo
em resposta à diminuição do RPM dos motores, o que acabou restaurando a energia elétrica. Mas isso também fez com que a razão de pressão operacional ultrapassasse a linha de surge, fazendo com que os motores começassem a entrar em surge. Hoje, todos os pilotos aprendem a se recuperar de um surge no motor, reduzindo o empuxo para o compressor se recuperar. Mas em meio a todo esse caos em que estavam, com a turbulência e o para-brisa rachando, os pilotos pareciam não perceber o surge nos motores quando começou. Lembra da solicitação do controle de tráfego aéreo para subir? Sim. Quando o voo 242 foi solicitado a subir de volta para 15.000 pés, o copiloto avançou a alavanca de empuxo no momento errado. Com os motores já em surge, o aumento do fluxo de combustível e a demanda repentina por mais empuxo tornaram a situação de ruim para catastrófica. A intensidade das oscilações aumentou rapidamente, produzindo picos de pressão interna tão intensos que logo foram poderosos o suficiente para empurrar as 6 pás do compressor de baixa pressão para frente, contra as aletas do estator da quinta etapa. Isso fez com que pás e aletas se desintegrassem, lançando fragmentos ainda mais no núcleo do motor. E, assim que chegaram ao compressor de alta pressão, os danos se multiplicaram e transformaram o que havia começado como um problema de fluxo de ar instável em um colapso em cascata de todo o sistema de compressor. Com o fluxo de ar interrompido e a eficiência do compressor reduzida, o combustível extra injetado, quando o copiloto avançou as alavancas de empuxo, fez as temperaturas dos motores subirem rapidamente, causando superaquecimento catastrófico. Componentes de alumínio do compressor começaram a derreter, e os restos derretidos se espalharam por todo o sistema. Portanto, em resumo, em cerca de 1 minuto, ambos os motores falharam completamente, com danos internos tão graves que reiniciá-los seria impossível. Na cabine, os indícios disso agora apareceram em rápida sucessão. Primeiro, foi notada uma resposta anormal ao manete de potência e, em seguida, a falha total do motor esquerdo. O copiloto relatou falha na aceleração de um motor, e o comandante avisou ao controle de tráfego aéreo sobre a perda do motor. E em seguida, momentos depois, ele acrescentou: o outro motor também está falhando, ao que o controlador respondeu apenas: repita, por favor. E então, o agora nervoso comandante transmitiu: perdemos os 2 motores. Nos deu uma vetoração para uma área livre. Nesse momento, ao ouvir isso, o controlador pegou a última posição deles e sugeriu que eles entrassem em contato com o controle de aproximação de Atlanta para receber vetoração até a base aérea de Dobbins, que ficava a noroeste da região metropolitana de Atlanta. O copiloto disse ao comandante que ali realizou parte do treinamento militar e pediu: peça para me vetorarem para Dobbins, se possível. Alguns segundos depois, enquanto os pilotos tentavam religar um dos motores, o motor avariado desacelerou abaixo do limite necessário para alimentar os geradores da aeronave, e o DC-9 ficou novamente sem energia, desaparecendo do radar e do contato por rádio. E dessa vez, o blackout duraria pouco mais de 2 minutos, justamente quando os pilotos mais precisavam de vetoração e ajuda. Isso agora estava se tornando um verdadeiro pesadelo, com os pilotos enfrentando a perda total dos 2 motores abaixo de 15.000 pés, dentro de uma tempestade torrencial e com o para-brisa trincado. O copiloto pilotava o avião manualmente, e na época não existia procedimento ou treinamento para a falha dupla de motor. Isso porque, até aquele momento, a possibilidade disso acontecer era vista como tão remota que nem valia a pena ser considerada. Mas a bordo do voo 242, esse cenário improvável agora era realidade. Com apenas alguns minutos antes do avião sem potência atingir o solo, os pilotos tinham pouco tempo para se preparar para o pouso de emergência. E para piorar ainda mais, enquanto estavam sob condições de total apagão, a tripulação realizou uma curva de 180 graus para oeste-noroeste, afastando-os de Atlanta e de Dobbins. Agora, como o CVR parou de gravar durante aquela queda de energia, nunca saberemos ao certo por que eles fizeram isso, mas pode ter sido porque viram céu limpo naquela direção
e só queriam tentar escapar da tempestade de qualquer maneira possível. Independentemente do motivo, essa simples ação agora teria consequências graves. Por quê? Quando conseguiram ligar a unidade de energia auxiliar e restabelecer a energia elétrica, estavam a apenas 7.000 pés e também estavam apontando para longe da base aérea de Dobbins, a mais de 20 milhas dali. Uma forma rápida de calcular até onde um avião comercial plana sem potência em linha reta é multiplicar sua altitude em milhares de pés por 3 para saber a distância. 7.000 pés equivalem a cerca de 21 milhas, sem considerar que flaps e trem de pouso reduzem um pouco essa distância. Nesse caso, eu dobraria a altitude em vez de triplicar, para melhores margens, o que permitiria planar cerca de 14 a 15 milhas a 7.000 pés, não 20. Após restabelecer contato com o controle de tráfego aéreo, o comandante declarou emergência e solicitou vetoração e informações meteorológicas para Dobbins, ainda esperando conseguir chegar. O controlador deu a eles um rumo direto para sudeste em direção à base, mas com tão pouca altitude restante, agora não havia como eles conseguirem chegar lá. Ao descer rapidamente por 5.800 pés, o copiloto comunicou o controle de tráfego aéreo. Tudo bem, perdemos ambos os motores e não posso explicar as implicações disso. Só temos 2 motores. E a que distância está Dobbins agora? O controlador respondeu 19 milhas, o que deve ter sido um choque preocupante para os pilotos. O controlador, então, perguntou se eles conseguiram religar algum motor, ao que o comandante novamente repetiu. Negativo, sem motores. Virando-se para o copiloto, ele então disse calmamente: Só não deixa isso estolar. Então ele começou a estender os flaps, talvez para aumentar a margem de velocidade em relação ao stall. O copiloto manteve o DC-9 sob controle e na velocidade, tentando pegar rapidamente as cartas de aproximação de Dobbins à sua frente, mas ambos perceberam que não conseguiam encontrá-las a tempo. O comandante solicitou ao controle de tráfego aéreo dados meteorológicos e de aproximação de Dobbins e foi orientado a não esperar. Momentos depois, agora a apenas 4.600 pés, o comandante perguntou novamente pela distância, apenas para ser informado de que ainda estavam a 17 milhas náuticas de distância. E com isso, a conta claramente não fechava. Então ele disse ao controlador: Não sei se vamos conseguir chegar a Dobbins. O copiloto acrescentou: Pergunte se há algo entre aqui e Dobbins. O comandante fez isso e, inicialmente, o controlador do Centro de Controle de Atlanta informou que Dobbins era o aeroporto mais próximo. Então ele se lembrou do aeroporto municipal em Cartersville, no noroeste da Geórgia. Ele informou aos pilotos que estavam 10 milhas ao sul de Cartersville e o comandante pediu vetoração para lá. Eles foram instruídos a voar em proa 360, rumo norte. Mas mesmo 10 milhas, neste ponto, ainda era longe demais. Mais tarde, os investigadores descobriram que Cartersville também não era o aeroporto mais próximo. Na verdade, quando saíram daquele apagão, eles já estavam bem dentro do alcance de planeio de um pequeno aeródromo de aviação geral chamado Aeroporto Cornelius Moore, na Geórgia. Sua única pista tinha cerca de 1.200 metros de comprimento, o que teria sido suficiente para o DC-9 com pouco combustível pousar utilizando frenagem máxima. Mas esse aeroporto não estava em nenhuma das cartas aeronáuticas levadas pela tripulação, e como ficava fora da área, coberta pelo Centro de Controle de Atlanta, também não aparecia nos radares deles. Então, ninguém jamais percebeu que era uma opção. De qualquer forma, enquanto tudo isso acontecia na frente, na cabine de passageiros, o comissário de bordo da frente abriu um pouco a porta do cockpit para perguntar o que estava acontecendo, ao que o piloto respondeu de forma ríspida para ele apenas sentar. Ela então apenas se afastou novamente. Mas, tendo visto que o para-brisa estava estilhaçado e todo o caos dentro do cockpit, ela entendeu que um pouso de emergência era iminente. Então, ela começou a preparar os passageiros, explicando como abrir as portas de saída e como se posicionar para o impacto. Ela chamou o comissário de bordo na parte traseira e discutiu como preparar a si mesmos e os passageiros para o que viria,
sugerindo que todos tirassem os sapatos para não danificar as escorregadeiras em caso de evacuação. Na verdade, isso foi uma boa iniciativa e estava de acordo com os procedimentos padrão da época, mas neste caso específico, isso acabaria tendo algumas consequências realmente negativas. Os comissários agiram sem orientação da tripulação técnica, confiando apenas em sua avaliação, demonstrando grande profissionalismo. Quando a aeronave desceu abaixo de 4.000 pés, os pilotos viram que só restava pouso forçado fora da pista. O comandante queria um campo livre, mas o copiloto insistiu. Ache uma rodovia. O comandante repetiu que eles deveriam tentar pousar no próximo campo aberto, mas essa região da Geórgia era bastante arborizada em 1977, então grandes campos eram bastante raros. O copiloto continuou achando que a única opção era a rodovia estadual da Geórgia 92, uma grande estrada de 2 faixas que cruzava a então pacata cidade rural de New Hope. O comandante apontou para aquela rodovia e disse: "Não há carros." Mas quando o copiloto perguntou se ela era reta, o comandante acrescentou que não era. Ao que o copiloto apenas respondeu: "Bem, vamos ter que usar essa." O comandante agora chamou o controle de tráfego aéreo uma última vez para informar que iriam pousar na rodovia. "Estamos sem opções." Ao fazer isso, ele também baixou o trem de pouso ao mesmo tempo. Reunindo coragem, o copiloto disse para si mesmo: "Espero que eu consiga." E então, eu consigo. Em certo momento, ele apontou para um carro na estrada e disse: "Vou pousar bem em cima daquele cara." Com menos de 100 pés, entre o voo 242 e a rodovia, o copiloto continuou a se incentivar. E, finalmente, quando já não havia mais altitude nem tempo, ele acrescentou: "Vamos fazer isso bem aqui." Enquanto isso, era possível ouvir os comissários de bordo gritando para os passageiros no fundo: "Abaixem-se e segurem os tornozelos." Quando o avião desceu a poucos pés da estrada, as asas atingiram árvores, depois postes e fios elétricos. As últimas palavras no gravador da cabine foram registradas às 18h18, pouco mais de 20 minutos após saírem de Huntsville, enquanto-lhe o copiloto gritou: "Eu consigo! Eu consigo!", seguido por um palavrão do comandante e o som horrível da aeronave se despedaçando. Os 2 pilotos frearam com força ao tocar a estrada, mas já era tarde demais. Em segundos, a asa esquerda bateu em um barranco e se soltou. O avião guinou forte à esquerda e colidiu com um posto de gasolina à beira da estrada, atingindo e matando vários motoristas que abasteciam. Uma bola de fogo rapidamente envolveu aquele posto de gasolina, e o avião continuou de lado pelos jardins da frente de várias casas, onde grandes árvores logo rasgaram a fuselagem em 5 partes. Os destroços em chamas finalmente pararam depois de deslizar por quase 600 metros, deixando um rastro de destruição e fogo pelo centro de New Hope. A destruição da aeronave foi tão grande que muitos passageiros morreram na hora, e até quem teve o assento preservado teve só alguns segundos para fugir da fumaça e das chamas. Passageiros escaparam por aberturas na fuselagem antes que o calor e a fumaça tornassem impossível qualquer movimento, e outros foram arremessados durante a quebra da aeronave. E muitos dos que conseguiram escapar fizeram isso sem sapatos, o que agravou ainda mais os seus ferimentos. Os 2 comissários de bordo sobreviveram, e as instruções de segurança dadas por eles foram consideradas um dos poucos fatores controláveis que aumentaram a sobrevivência geral no acidente. No solo, voluntários chegaram rápido, mas o acidente cortou serviços públicos e causou incêndios, inclusive no posto de gasolina em chamas, tornando o resgate uma corrida contra o calor e o tempo. Cerca de metade dos ocupantes do voo 242 morreram no impacto, incluindo ambos os pilotos, e quando tudo terminou, mais 20 pessoas haviam morrido em decorrência do incêndio, junto com 9 pessoas no posto de serviço. Mais 2 pessoas faleceram nos dias e meses seguintes, elevando o total de mortes para 62, com 22 passageiros e tripulantes sobrevivendo. A investigação agora precisava responder a 2 perguntas. Como um jato comercial pode perder empuxo em ambos os motores durante o voo,
E por que estava no centro de uma tempestade tão severa? Agora, se você olhar aqui, encontrará as respostas para ambas as perguntas, conforme explicado pelo NTSB no relatório final. Mas também quero mencionar que havia outra lição difícil a ser aprendida aqui: que rodovias não são pistas de pouso. Embora possam ser lugares populares para aviões em apuros pousarem em filmes de Hollywood, na vida real, muitas vezes são alguns dos piores lugares para isso. E o Southern 242 seria o último avião de passageiros a tentar isso, pelo menos até agora. Os pilotos atuais dificilmente repetiriam isso, devido a melhores informações meteorológicas, maior conhecimento dos motores em chuva intensa e treinamento para lidar com falha dos dois motores. Então, como sempre, essa terrível tragédia acabou tornando a aviação mais segura de várias maneiras diferentes. Agora, espero que você tenha conferido nosso novo canal, Mentours Black Box, onde minha equipe e eu explicamos acidentes e incidentes fora da aviação da mesma forma que fazemos aqui. Vamos postar vídeos novos a cada 15 dias, então confira e se inscreva. E já que estamos falando em conferir as coisas, veja só o carinho que recebemos do nosso episódio mais recente. Saibam que realmente valorizamos cada um dos seus comentários e eu leio o máximo que consigo. Agora, se você quiser apoiar o trabalho que continuamos fazendo em todos os nossos canais, considere se juntar à minha equipe no Patreon, escaneando este código QR ou acessando patreon.com/join/mentorpilot. Agradeço muito. Meu nome é Peter Hornfeld e você está assistindo Mentor Pilot. Tenha um dia absolutamente fantástico e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.